Oi, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso roteiro dessa semana, roteiro 6, né, nosso último roteiro, onde a gente vai pensar aí um pouco ainda sobre as teorias do Estado, mas olhando para a questão do comunismo e do anarquismo. Então, eu vou retomar uma apresentação aqui, um material, só para a gente poder acompanhar a definição aí dessas teorias do Estado. Então, esse material aqui eu vou compartilhar depois na sequência com os vídeos, tá? Então, a primeira parte a gente falou do liberalismo, do socialismo, e essa segunda parte a gente vai falar aí sobre a questão do comunismo e do anarquismo. Então, o que é o comunismo, né? Essa teoria chamada comunismo, né? O comunismo é uma ideologia sociopolítica e econômica baseada na autogestão dos trabalhadores. Para seus principais autores, as sociedades capitalistas evoluiriam para o socialismo através de uma revolução e, posteriormente, para o comunismo. Segundo Karl Marx, grande idealizador do socialismo científico, a burguesia seria, enfim, o responsável por criar as condições necessárias para o surgimento do mundo comunista. Então, é importante a gente retomar o roteiro da semana passada e lembrar aí desses termos que definem a luta de classes, né? Que é a burguesia e os trabalhadores ou os proletários, né? O proletariado. Então, quando a gente fala dessas duas classes sociais, a gente ainda está falando sobre uma relação do socialismo. Então, para entender o comunismo, é importante a gente retomar o socialismo. O socialismo ele é um estágio para o comunismo. Então, para romper aí com o sistema econômico chamado capitalista, que se dá através de um mercado, onde esse mercado ele só é possível através do trabalho, né, da exploração do trabalho, das pessoas que fazem com que as mercadorias sejam produzidas nas fábricas, e esse trabalho ele acaba sendo responsável pelo enriquecimento da burguesia, que são o grupo de pessoas donos das fábricas. E aí o comunismo ele vai surgir num segundo momento, né, a partir do estabelecimento do socialismo, que seria uma grande revolução, aonde acabaria com as classes sociais, nós não teríamos mais burguesia e proletariado, nós teríamos uma única classe, né, ou o fim da diferença entre as classes sociais. E aí a ideia é que o Estado fosse utilizado para organizar essa, é, essa igualdade, né, essa equanimidade entre as pessoas e as suas condições sociais e econômicas, através de novas leis e novas estruturas para essa sociedade, como a educação, como a saúde e como a oferta, né, dessas relações de trabalhos mais justas e igualitárias. Essa é a proposta. E com o tempo, o socialismo ele vai se tornando um comunismo através da educação, aonde a sociedade ela já não vai precisar de lideranças, né, na figura de uma pessoa, de um líder, para poder estabelecer as regras, porque as pessoas vão desenvolver uma consciência crítica e social e decidir entre elas o que seria o mais justo, o mais adequado, o mais correto para organizar as relações sociais e a vida em sociedade. Então é um ideal, né? O comunismo ele acaba sendo um ideal para o pós-socialismo. Então, Karl Marx ele coloca uma questão, né? Como seria possível o comunismo? Para o Karl Marx, essa reflexão que ele se propõe a desenvolver, a evolução da humanidade passaria sempre pela luta de classes, ou seja, chegando no século XIX, o conflito final entre burguesia e proletariado. Então, é importante a gente lembrar que no pensamento do Karl Marx, ele faz um resgate histórico de várias relações de trabalho e conflito entre classes sociais das sociedades antigas, desde a Grécia Antiga até
as sociedades modernas, que é essa sociedade industrial, né, onde o capitalismo organiza, né, esses conflitos e essas desigualdades que compõem essa sociedade. Então, o Karl Marx ele faz esse resgate histórico para falar sobre as relações de trabalho e os conflitos que essas relações apresentam. E aí ele acredita que, chegando no final do século XIX para o século XX, vai surgir uma grande revolução onde a classe trabalhadora toma consciência, né, do seu poder, das suas condições de necessidade para melhorar as relações de trabalho e as relações de organização da sociedade e toma o poder. Então, quando os trabalhadores tomarem o poder, a sociedade tende a ser mais justa, porque são os trabalhadores que sustentam a sociedade. Essa é a ideia do Karl Marx, a grosso modo. Lógico que estou fazendo um grande resumo aí do pensamento do Karl Marx, né? Então, seria durante a Revolução Industrial, né, que Karl Marx apontou a burguesia como responsável pela opressão e a alienação dos operários e pela exploração desumana da força de trabalho. Lembrando que o Karl Marx ele viveu, né, esse período, né, do processo da Revolução Industrial, onde as fábricas começam a aumentar, né, o número de fábricas na Inglaterra, na Alemanha, enfim, por toda a Europa. E a relação de trabalho nessas fábricas é o que ele vai apontar sérias críticas, né? Então, a alienação é quando uma pessoa ela não consegue entender o porquê das dificuldades da vida que ela vive, né? Então, assim, por que que existe a desigualdade social? Por que que uma pessoa trabalha tanto ao longo do mês e recebe tão pouco? Enquanto outra pessoa que é a dona da fábrica, ela não trabalha tanto, mas ela é muito rica. Será que as pessoas nascem ricas e nascem pobres? Na verdade, a riqueza e a pobreza não é uma questão de destino, né? Não é uma questão de determinismo. É uma questão construída historicamente e através dos interesses econômicos de determinados grupos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o anarquismo, né? Um país anarquista não teria um governo nem qualquer forma de hierarquia que caberia ao povo fazer a autogestão política em um autogoverno democrático. Haveria um poder político totalmente socializado e a substituição do Estado seria feita pelos conselhos. Representariam uma rede entrelaçada, composta por uma infinita variedade de grupos e federações. Quando a gente fala em anarquismo, lembre aí desse termo federações ou associações. Eu vou terminar esse parágrafo e vou apontar aí nesse parágrafo algumas questões importantes para entender a teoria anarquista. Então, federações de todos os tamanhos e graus, locais, regionais, nacionais, internacionais, temporárias, mais ou menos permanentes, para todos os objetivos possíveis. Como disse o teórico anarquista Kropotkin, esse seria o modelo de autogestão anarquista, em que haveria a possibilidade da participação social ativa e efetiva em todas as decisões relativas à coletividade e à vida comum. Então, quando a gente fala de anarquismo, a gente está falando de uma sociedade que rompe com a necessidade de ter um Estado. Então, a gente está aí, né, desde o começo do bimestre, falando sobre o que é o Estado, por que que o Estado existe, como o Estado funciona. E, de repente, a gente chega numa teoria que ela se liberta, né? Ela abole aí a noção de Estado. Como assim não existe mais Estado? Não tem a necessidade de um Estado? Para que exista o anarquismo, e aí é importante a gente observar a fala do texto, onde coloca: um país anarquista não teria um governo. Ou seja, nós não temos, até hoje, historicamente, um país anarquista. Né? Nós não temos um histórico de uma experiência como o socialismo. O socialismo, se a gente olhar para a história, nós tivemos experiências de países que se tornaram socialistas, como Cuba, como a China ainda hoje,
como a Rússia, né, que era a antiga União Soviética, responsável pela Revolução Russa do começo do século XX. No caso do anarquismo, nós não temos experiências históricas efetivas da aplicação dessa teoria na prática. Então, nós temos aspirações anarquistas. E aí, essa teoria, ela traz aí algumas hipóteses para a gente pensar o que seria, na prática, esse movimento em grande proporção na efetivação da teoria, né? Então, o que seria autogestão democrática, que eu coloquei aqui em vermelho, né? Autogoverno ou autogestão seria as pessoas responsáveis pelas suas próprias escolhas, mas não só individual, mas também coletiva. Então, quando eu falei do termo federações ou associações, dentro do anarquismo, nós não teremos mais a existência do Estado. E aí vocês me perguntam, como que vai organizar uma sociedade se não tem mais Estado, né? Se o Estado é responsável pela criação das leis? A gente vai organizar através dessas federações, dessas assembleias, dessas associações, aonde a decisão das pessoas passa a ser manifestada de maneira direta. Então, elas são consultadas e aí elas votam, né? Elas se manifestam dizendo se concordam ou não dentro dessa manifestação democrática, onde todos que compõem essa comunidade, esse grupo, têm o direito de decisão e participação das questões coletivas. Então, outro termo que eu deixei destacado aqui em vermelho é a participação social ativa, né? Então, o Kropotkin, que foi um pensador, um teórico anarquista, ele traz aí esses conceitos na sua teoria de proposta para uma sociedade utópica, uma sociedade libertária, né? Libertária no sentido de consciência e autonomia de cada indivíduo dentro desse grupo, né? Desse coletivo, e a maneira como ele se organiza. Então, os grupos e associações livres formariam um conjunto de conselhos com o objetivo de tornar as decisões local e democraticamente com participação generalizada e ampla, controlando a execução dessas decisões e solucionando conflitos, reunindo todas as funções do que conhecemos como os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, que são os três poderes que definem aí a existência de um Estado. Então, nós não teríamos esses três poderes como manifestação do Estado, mas teriam a regulamentação do que garante esses três poderes no Estado através da participação desses grupos e das suas decisões coletivamente por meio de conselhos. Quando a gente fala, por exemplo, conselho de classe, no final do bimestre, todos os professores se reúnem para falar sobre a decisão de aprovar ou não cada aluno da turma. Então, o conselho seria essa associação de pessoas para decidir coletivamente o que deve ser feito, né, o que deve ser organizado, como deve ser decidido, né, as questões importantes para esse grupo. Tá? Então, é só um exemplo aí para a gente entender um pouquinho da proposta anarquista. Essas esferas teriam a responsabilidade de discutir, deliberar e executar todas as tarefas relativas aos serviços públicos. Então, tudo que fosse da necessidade do coletivo, né, de todas as pessoas que compõem esse grupo anarquista, teria que ser decidido por todos os componentes, né, por todos os elementos que integram. Coloquei um resumo aí, um esquema para a gente retomar, né, a diferença entre o liberalismo na condição de capitalismo, o socialismo e o comunismo, e, por fim, o anarquismo, enquanto teorias do Estado, né, ou teorias que estão pensando ou se relacionando com a noção de Estado. Então, o capitalismo, qual que é a relação do capitalismo com o Estado? Então, através da propriedade privada e dos meios de produção, o Estado seria um mero instrumento da dominação capitalista. Então, o liberalismo, né, que seria essa teoria filosófica, econômica, que apoia o sistema econômico capitalista, vai usar o Estado como um instrumento para os interesses de uma determinada classe social, que é a burguesia. No caso do socialismo, né, o Estado
ele vai ter a função, né, de socialização dos meios de produção com a ditadura do proletariado, fase de transição comandada pelo Estado, ou seja, o Estado seria um meio de estabelecer a igualdade entre as classes sociais, acabando com a desigualdade social, o conflito entre burguesia e proletariado, porque nós teríamos aí uma única classe social. E aí tem um sério perigo, né, com essa teoria socialista, porque se essa transição centralizar na figura de um líder, esse líder ele pode se tornar um tirano, um ditador, que historicamente isso já aconteceu. É só a gente olhar, né, para o pós Primeira Guerra Mundial, o contexto político e econômico da Alemanha e também da Itália, onde a gente tem lideranças que se apropriam da teoria socialista e acabam influenciando ali o controle e a regulação desse Estado dentro dos seus próprios interesses e manipulação da massa, né? A manipulação do povo para levantar um Estado, mas não dar de fato autonomia para esse povo, né? Acaba ficando aí esse povo de acordo com o interesse da sua liderança, que acaba se tornando um ditador. Comunismo seria a transição, né, para que isso não aconteça, para que não surja uma tirania, uma ditadura, através do uso do socialismo, né? Aí surge a ideia de amadurecimento de uma organização política com total ausência do Estado. Toda a presença do Estado é considerada opressora. Então, o comunismo ele vai fazer com que o Estado ele não se centralize na forma de um governo onde uma única pessoa vai liderar. Então, o comunismo ele já parte aí do uso do Estado para se estabelecer um partido, onde o partido ele vai atender a um interesse coletivo, né, e não centralizado na figura de uma liderança. Porém, existe uma diferença que pode não parecer muito evidente aí se a gente olhar descuidadamente para comunismo e anarquismo. O anarquismo, ele elimina a fase do socialismo e se aproxima muito do comunismo, porque adota essa ideia de que o Estado é uma presença opressora para o desenvolvimento social dessa organização coletiva. Ou seja, o anarquismo ele defende a eliminação da propriedade privada e passagem imediata para uma sociedade sem a presença do Estado. Então, não existe mais a propriedade privada, tudo passa a ser coletivo, né? Todos passam a ter um poder de decisão dentro dessa relação coletiva. E aí eu coloquei, né, um resuminho básico para a gente entender como que o anarquismo poderia se tornar possível, considerando que é uma hipótese, né? Seria através do lema sem Estado, sem pátria, sem patrão. O anarquismo, no anarquismo, tudo o que elimina a liberdade do ser humano deve ser suprimido, deve ser eliminado. O que deve acabar? No caso do anarquismo, o que se torna uma ameaça é o Estado, as igrejas, porque de uma maneira geral, as igrejas acabam se aliando ao poder e à manutenção do Estado, a lei e a propriedade privada. Então, quando se fala dessa lei, é essa lei que é garantida através da soberania do Estado. E então, como organizar a sociedade através do anarquismo? Com a população organizada em harmonia, a sociedade sem hierarquia e descentralizada das decisões. Ou seja, para que tudo isso aconteça, é preciso investir num processo de educação e autonomia de pensamento das pessoas de uma maneira muito efetiva, né? Então as pessoas elas têm que desenvolver o seu senso de liberdade e o seu senso de consciência política, consciência crítica, para poder decidir por elas mesmas o que é melhor, né? E como fazer esse melhor atingir a todas as pessoas através do direito de fala, o poder de voto e atuação e participação política. Bom, eu vou abrir agora aqui o roteiro que a gente vai que a gente está trabalhando essa semana
E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né, é o momento aí da gente tirar as dúvidas em relação às 3 questões que eu deixei para vocês. Então, no roteiro eu coloquei uma tabela para a gente retomar aí essa reflexão de anarquismo e comunismo. Então, no anarquismo, não se acredita na necessidade de estados e governos, os indivíduos têm direito de decidir sua quantidade de produção, e o anarquismo também acredita no internacionalismo, sem fronteiras geográficas. Então, a ideia de país, nação, acaba se diluindo, né, se desmanchando aí dentro da teoria anarquista. E o anarquismo também rejeita qualquer tipo de partido político e acredita na liberdade individual, ou seja, não existe mais a representatividade, a gente não elege, não escolhe alguém para falar por nós, né, dentro de uma assembleia, dentro, né, de um parlamento, dentro de uma decisão coletiva. Nós falamos por nós mesmos. Essa é a grande diferença aí do anarquismo para o comunismo, né? Porque o comunismo ainda ele tem essa aliança, né? Essa relação com os partidos e com as representações políticas. Então, o comunismo ele propaga o desejo por uma sociedade sem classe, governada por partidos comunistas, como eu disse, acaba aí a presença da burguesia. A produção é distribuída sem divisão de classe ou hierarquias de forças produtivas, então todo mundo vai ter as mesmas condições econômicas e sociais dentro dessa organização social, né? Acredita em estados geográficos e limites específicos, então o comunismo ainda, diferente do anarquismo, se prende a uma demarcação do território, né, para pensar aí a identidade desse grupo, por isso ainda tem a presença do Estado para isso. E, por fim, sugere a liderança de partidos comunistas com foco na classe trabalhadora e eliminação do capitalismo e construção de uma sociedade sem classes. Bom, eu coloquei 2 questões alternativas, onde elas apresentam citações, né, trechos aí, para a gente analisar a que tipo de ideologia, né, a que tipo de definição corresponde esse fragmento, né, essa citação. Então, a primeira citação diz o seguinte: a luta contra o capitalismo e a burguesia é inseparável da luta contra o Estado. Acaba com a classe que detém os meios de produção, sem liquidar ao mesmo tempo com o Estado. É deixar aberto o caminho para a construção da sociedade de classe para um novo tipo de exploração social. Então, quando a gente fala aí sobre a luta, quando o texto, né, traz aí sobre a luta contra o capitalismo e a burguesia, e a gente olhar para as ideologias que seguem como alternativa, a gente já consegue descartar o liberalismo, o corporativista, né? Tipo, a ideologia liberal e a corporativista, elas, na verdade, defendem os interesses do capitalismo e defendem os interesses da burguesia. Então, as alternativas A e a alternativa C a gente já descarta porque não tem nada a ver, né? Porém, se a gente olhar aí, ó, acabar com a classe que detém os meios de produção sem liquidar ao mesmo tempo com o Estado é deixar aberto o caminho para a reconstrução da sociedade de classes e para um novo tipo de exploração social. Aí a gente vai ver que o interesse de acabar com o Estado é um interesse anarquista e não necessariamente um interesse socialista ou, no caso, marxista, que é o teórico, né, o filósofo que defende o socialismo. Então, já encontramos a resposta correta, né? Então, corresponde aí ao anarquismo, a uma ideologia anarquista. Segundo fragmento. A futura organização social deve ser feita somente de baixo para cima, pela livre associação ou federação dos trabalhadores. Nas associações, primeiramente, depois das comunas, nas regiões, nas nações e, finalmente, em uma grande federação internacional e universal. É somente, então, que se realizará a verdadeira e vivificadora ordem da liberdade e da felicidade geral, a qual, longe de renegar
afirmar o contrário e conciliar os interesses dos indivíduos e da sociedade. Então, a gente lembra que eu falei, quando a gente estava olhando os slides, sobre o termo federação? O que seria a federação? Seria uma associação de pessoas, né? É criado ali uma organização dessas pessoas de maneira coletiva, mas sem uma representação indireta. É uma atuação direta, da decisão direta entre essas pessoas. Então, quando a gente fala aí, ó, comunistas que propõem a ditadura do proletariado como caminho para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Na verdade, quem propõe uma ditadura do proletariado é o socialismo e não necessariamente o comunismo. O comunismo é uma superação dessa fase. Então, a alternativa A não corresponde. Os liberais, será que os liberais eles estão querendo aí uma organização da sociedade de baixo para cima? Será que os liberais que defendem o capitalismo eles querem dar espaço para os trabalhadores, né, para os operários decidirem o que é melhor para eles dentro da sociedade? Também descartamos essa alternativa. Socialistas que identificam a união dos trabalhadores como forma possível de confrontar e derrubar o sistema capitalista. De primeira, a gente até pode considerar, né, que aí está falando sobre a união dos trabalhadores e a mobilização desses trabalhadores, que é uma mobilização de baixo para cima. Porém, os socialistas, eles ainda têm uma relação com o Estado. E aí, na afirmação, a gente tem uma superação do Estado, porque está se defendendo aí não uma participação através de partidos ou de lideranças que representem o fim das classes sociais, mas a gente tem as federações e associações, né? Então, elas garantem aí o fim do Estado, o que também não pode ser. Então, a alternativa D. Fascistas que insistem na prioridade da vontade coletiva e dos interesses nacionais. Então, lembra que eu comentei sobre a questão do uso do socialismo de uma maneira ditatorial, né? Quando uma tirania surge através do uso da teoria socialista, isso já aconteceu historicamente, né? Com o nazismo, com o fascismo. Então, também não corresponde, né? A proposta dessa reforma da sociedade que essa citação apresenta, ela não traz essa defesa aí do fascismo, né? E por fim, o anarquismo, né? Os anarquistas que contestam as diversas expressões da autoridade e defendem a supressão dos estados. Então, chegamos à nossa alternativa mais correspondente, né? E a última questão, vocês vão voltar, né? Ó, comente o que entendeu sobre as diferenças entre comunismo e socialismo. O comunismo e socialismo. Na verdade, a ideia era ser anarquismo e socialismo, né? Mas aí, para a gente entender o comunismo e o socialismo, o último slide que eu passei para vocês e vou disponibilizar na sequência do vídeo, mostra também que tem uma diferença. O socialismo, ele seria o estágio primeiro de revolução, de transformação de uma sociedade desigual, uma sociedade capitalista, com base na exploração, para uma sociedade igualitária, uma sociedade que supere a exploração do trabalho e o sistema capitalista, né? Então, a principal diferença seria essa. Então, eu gostaria aí que vocês retomassem, né? Se quiser usar os slides para dar uma olhada, ou retomar o outro vídeo que eu passei, que falo bastante sobre essa questão da transição, né? Do que seriam os interesses do socialismo, eu acho que vai ajudar bastante. Se tiver alguma dúvida, né, mesmo com essa fala que eu estou compartilhando com vocês, peço que vocês entrem em contato, mandem mensagem, mas se manifestem, que é importante que vocês participem e tirem as dúvidas para poder aprender, ok? Então é isso, pessoal.